Jesus era o queridinho do papai. José, ele vive uma experiência de dor, de perdas e de traumas que levam 13 anos até a concretização daquilo que Deus tinha a realizar na sua vida. Eu sei que às vezes vem um pregador, você veio para a igreja tão com fome de ouvir a palavra de Deus, querendo ouvir o seu pastor, aí o seu pastor coloca outra pessoa para pregar, né? Eu sei como é que funcionam essas coisas na nossa cabeça. E quando o pregador é um tipo mais ou menos assim, como que eu vou te falar agora, que tem pregador que traz a palavra e no final ele ora para Deus nos dar alguma coisa. Mas o pregador dessa noite vai orar para que Deus tire. Eu sei que o apoio geralmente não é forte quando eu falo isso. Porque a gente quer agregar, a gente quer construir, a gente quer somar, a gente quer ganhar. E José nos mostra através da sua experiência que quando ele ganha, ele só ganha depois de ter perdido mais do que ele podia imaginar. E ele começa perdendo. O texto que a gente escolheu em Gênesis 47, versículo 12, diz assim: E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Eu quero acreditar que se Deus, em dado momento da sua história, te eleve, te coloque em posição de destaque, de honra e de governo, eu não acredito que você seria do tipo de deixar para trás seus familiares. Você vai ligar para o seu pai, para sua mãe, vai falar: vem para cá onde eu estou, porque agora as coisas estão bem. E a gente entende que a história de José é isso. Quando ele finalmente se torna governador no Egito, depois de toda aquela situação em que ele consegue atrair e segurar os seus irmãos, ele finalmente traz o seu pai para o lugar, uma terra produtiva no Egito, porque diferente ou igual ou qualquer cada um de nós aqui, ele abençoaria a sua casa e a sua família por conta das bênçãos que ele alcançou. Mas veja só, não começa assim. A história de José não começa com ele abençoando a sua casa, não começa com as coisas dando certo, não começa com ele tendo um carrão, não começa com as coisas indo de bem a melhor, começa com perdas e dificuldades. E eu gostaria de discutir com você nessa noite por alguns minutos sobre o que acontece a partir do capítulo 37 de Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ele é muito bem subdividido e a gente conhece um pouco da história da humanidade a partir da criação, queda, nós entendemos o que acontece em relação ao dilúvio, Torre de Babel, e a partir do capítulo 12 começam então os principais personagens do Gênesis. A gente tem os principais eventos: criação, queda, dilúvio, Babel. E a gente tem agora os principais personagens que começam no patriarca Abraão. Capítulo 12 ao 23, nós lidamos com Abraão. Depois, com seu filho, 24, 25, 26. Depois nós lidamos com o seu neto, Jacó, 27 ao 36. E no capítulo 37 nós somos introduzidos à história de José. Se você puder, abra a sua Bíblia também no capítulo 37 de Gênesis, e nós vamos ver como começa a história desse rapaz. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Versículo 2: Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Nós não vamos ler a história inteira, mas eu quero lembrar com você de algumas coisas que acontecem na vida de José que marcam a história dele, e a gente pode aprender algumas coisas. Se você começa lendo o capítulo 37, você vai ver que o amor de Jacó por José era grande, por ser filho da sua velhice, e esse amor especial do pai faz com que ele dê a José uma túnica muito especial, que o destacava. Uma túnica de muitas cores, uma túnica que os irmãos se questionavam: mas por que o pai deu para ele uma dessa e não nos deu? Então começa dentro de casa,
quando Deus te agracia com alguma coisa que o seu irmão não recebeu. E no ambiente familiar, dentro de casa, no ambiente eclesiástico, no ambiente em que você está acostumado a estar, a ira, a inveja e o questionamento dos seus pares começam a se levantar por aquilo que Deus deu para você. E a gente sabe que começa o Gênesis 37, Deus já sabe o que vai acontecer no 42. Mas José não sabe o que vai acontecer. E começa como? Perdendo. Porque a Bíblia diz que José, ele é incumbido por seu pai de descer até uma cidade chamada Siquém para verificar como seus irmãos estavam, para saber qual era o trabalho deles e como eles desempenhavam o seu papel a cuidar dos animais do seu pai. E a Bíblia diz que na obediência, alguém diga na obediência. Na obediência, José desce a Siquém para encontrar os seus irmãos, mas ele não os encontra. E por não os encontrar, José se nega a voltar para casa sem a informação que o pai queria dele. Então ele vai além na investigação e conversando com alguém, a pessoa diz: eu ouvi um grupo de rapazes dizendo que desceriam para um lugar chamado Dotã. E José anda a milha extra. José vai além porque ele não pode voltar para casa sem a informação que o pai queria. Só que quando ele está chegando em Dotã, ele escolheu ir com aquela roupa. Que roupa? Aquela roupa que deixava os irmãos com a pulga atrás da orelha. Por que ele e não eu? Ele vai com aquela roupa e de longe os irmãos notam que ele está chegando. E eles agora dizem assim: lá vem o sonhador mor. Vamos ver o que vai ser desse sonhador. E por que eles dizem isso? Porque José, na sua, como eu posso dizer, na sua falta de experiência ou de tato ou sensibilidade, quando ele começa a ter sonhos, ele compartilha os sonhos com os seus irmãos. E não é o que a gente faz, a gente compartilha os nossos sonhos com quem é de dentro. A gente compartilha os nossos sonhos com pessoas com quem a gente compartilha a mesa, o pão. Ele compartilhou os seus sonhos porque a caminhada dele não somente termina, mas começa com sonhos. E os irmãos falam: não, esse seu sonho aí está esquisito. O pai dele diz: esse seu sonho está esquisito. Mas ele segue a vida na obediência. E quando os irmãos o veem de longe, chegando em Dotã, eles falam: agora a gente vai ver o que vai ser dos sonhos dele. E a Bíblia diz que eles pegaram José e eles lançaram José num poço. Eles retiraram ou tiraram de José aquela túnica que o pai lhe havia dado. E eles começaram a negociar e discutir o que vamos fazer para ele, por ele ou contra ele. E quando menos se espera, Rubem nota que o menino já não está no poço. O que aconteceu? Uma caravana de ismaelitas desciam para o Egito e venderam José para aquela caravana. Agora ele não é só o irmão que é questionado por conta do que recebeu do pai, como ele também é um produto. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que José começa perdendo. E a primeira coisa que ele perde é a túnica que o pai lhe havia dado. Túnica, vestes, roupas, na Bíblia, significam muitas coisas. Mas dentre elas, provisão, proteção, cobertura. O amor do pai terreno era sobre José. Mas é importante a gente entender uma coisa, que quando a gente recebe provisão do pai terreno, ou de qualquer ser humano de quem a gente dependa, Deus precisa nos ajudar a entender que a nossa fonte é Ele e não nosso pai terreno. E para Deus fazer isso, muitas vezes Ele precisa remover de nós o que o homem nos deu. Porque Ele precisa ser glorificado enquanto nos posiciona para o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então José começa perdendo e ele perde a sua primeira túnica para os irmãos dentro de casa. E aquela túnica representava o quê? O seu trabalho, a sua fidelidade para com o pai, o seu conhecimento, a capacidade de compartilhar informação e gerir informações sobre os seus irmãos. Mas os irmãos tiraram dele aquela túnica. E eu preciso encorajar você nessa noite, que muitas vezes Deus tem que permitir que nos tirem o que o homem nos deu para que a gente possa receber o que só Deus pode dar. Perdi a túnica. E agora o homem, o filho amado, lembre-se que Jesus é o filho amado. O filho amado, José, perde a túnica e ele precisa trocar de roupa. E essa troca de roupa, ela é dolorosa, porque o filho amado agora se veste como um produto.
Ele vira um escravo e ele desce para o Egito naquela caravana. E ao chegar lá, ele é colocado no mercado de escravos e ele é visto como produto. Ele é ele não é nada que qualquer outro ser humano de valor no Egito teria. Ele é simplesmente desvalorizado, porque ele vira produto. Mas a Bíblia diz que indo ao mercado de escravos, um homem chamado Potifar já tem no seu coração interesse gerado para comprar esse produto que está exposto. E esse é um produto que é um homem que veio de alguma terra que alguém comprou e agora está revendendo. Alguém já tratou você como produto em algum momento? Você já entrou num ambiente em que olharam você de cima a baixo e disseram, acho que não sai mais tudo não. As pessoas fazem isso com a gente, elas nos leem por conta do que a gente dirige, do que a gente veste, de onde a gente mora, mas a gente é muito mais do que eles estão vendo. Potifar não vê um filho amado, Potifar vê um escravo. E esse homem que é um filho amado, agora não se veste como filho, se veste como escravo. E Potifar fala assim, gostei, vou levar, como se fosse 1 quilo de batata. Ele compra José, mas algo de diferente existe nesse escravo. Porque ele leva José para casa e de repente ele nota que as coisas melhoram. Os resultados, depois que José passou a trabalhar para ele, melhoram. E ele fala, tem algo diferente nesse rapaz, porque eu o trouxe como escravo. Mas a Bíblia registra que a mão do Senhor estava sobre José. O favor do Senhor estava sobre José. E o favor do Senhor não precisa respeitar o seu título. O favor do Senhor não precisa perguntar em que bairro você nasceu. O favor do Senhor não quer saber que carro você dirige. O favor do Senhor e a bênção dele sobre você faz toda a diferença. Então José está produzindo como escravo na casa de Potifar. E Potifar nota que ele é melhor do que qualquer outro. E ele manda embora o seu antigo mordomo e fala assim, a partir de agora você é mordomo. E aqui o rapaz tem que trocar a roupa de novo. Porque eu não acredito que um mordomo de um homem do alto escalão do Egito vai se vestir como um escravo. Diga para o seu vizinho, é hora de trocar de roupa de novo. Trocar de roupa novamente significa que as ocasiões mudaram e você não pode se apresentar no novo como você estava no velho. Você não pode se apresentar no novo de Deus para a sua vida como você se apresenta ou se apresentou para situações anteriores. Então agora nós temos um José que trabalha como mordomo na casa de Potifar e tudo na mão dele prospera. Lembre-se que ele de filho foi para escravo, de escravo para mordomo, e tudo que ele tocava prosperava. E como é possível ser um escravo e ter prosperidade? E como é possível abençoar aquilo que pertence a outro, enquanto o outro diz que é meu dono? Ou seja, o favor de Deus estava sobre José. E Potifar falou para ele, a partir de agora você é mordomo, tudo que é meu é teu. Você faz o que você quiser nessa casa, menos toque. Aonde? Em quem? Em quem? Na minha esposa. Você faz o que você quiser nessa casa, você só não toca na minha esposa porque ela é minha esposa. Ou seja, não importa o quanto Deus te eleve, Ele sempre vai te dar limites para respeitar. Não importa onde Deus te leve, eleve e promova, Ele nunca vai deixar você tão livre a ponto de achar Senhor de tudo. Por que eu digo isso? Porque tem um homem ainda também no Antigo Testamento, um rei chamado Uzias, que começou muito bem e terminou muito mal. E ele só terminou mal, porque em dado momento, depois de toda a prosperidade e sucesso, como também José teve, ele disse, agora eu não sou só rei, eu também vou ser sacerdote. Entrou no templo e começou a fazer o que competia ao sacerdote. O sacerdote Azarias chegou e falou, mano, tu tá errado, isso aí você não pode fazer não é o seu chamado. E ele ainda ficou chateado, e quando ficou chateado, a lepra tomou conta dele, precisaram correr com ele do palácio. Então não importa o quanto Deus te abençoe, você sempre vai ter que respeitar limites. José ouviu a instrução, você faz o que você quiser na minha casa, só não toca na minha mulher. Mas essa parte a mulher do cara não ouviu. A mulher bateu o olho em José. Ela só não falou Jesus porque não conhecia Jesus. Mas ela deve ter falado Amun-Ra, que é talvez o nome de uma divindade egípcia. Ela bateu o olho em José e falou, gostei. E ela começou a se impor para José.
E ela começou a tentar atrair José para se deitar com ela. Não acontece isso no Brasil, não acontece no Rio de Janeiro. Ela queria muito o rapazinho perto dela. E eu queria te dar o contraponto. Imagina José que sai de um ambiente aos 17 anos de idade, está longe da sua mãe, do seu pai, traído e vendido pelos irmãos. Pensa na condição emocional de José. Talvez você pensaria assim: puxa vida, a vida está ruim para mim. Será que não é um momento de arrumar um descanso, de ser consolado pelas perdas? Afinal, a mulher era a esposa de um homem do alto escalão egípcio. Vem comigo. Ela é bonita, ela é mais velha e é cheirosa. Mas José disse assim: não, eu não posso fazer isso. Se você ler na sua Bíblia, a Bíblia diz que todos os dias a mulher instava. Gente, você sabe não sei se você já passou por um trem desse. Todo dia alguém te chamando para fazer algo que você não pode fazer. E que possivelmente você queira fazer. Porque ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. José tinha que ouvir todo dia a mulher do patrão dizendo: ô José, dorme comigo. Aí vai para Zé, dorme comigo. E ele dizia não, e ela falava: Zezinho, Inho, Nhô. A mulher estava subindo pelas paredes, com todo respeito, porque o cara é um oficial egípcio. Eu não sei o quanto ele trabalha, mas essa mulher gostou do José e queria José de todo jeito. E José disse assim: eu não posso fazer isso, eu não posso pecar contra o meu Senhor, cometendo esse pecado contra o meu Deus. Ele entendia Deus na vida dele e entendia o papel de Potifar na vida dele. Ele sabia que Potifar é o seu Senhor, mas Deus é o soberano sobre a vida dele. Ele disse: eu não vou pecar. Só que o historiador Flávio José escreve uma coisa. Ele diz que foi num dia de um banquete importante no Egito, em que Faraó chamou todos os seus oficiais para o banquete. E todo mundo tinha que ir. Potifar fez o quê? Eu estou sendo convocado pelo meu Senhor. Só que nesse dia, é um negócio antigo, a mulher de Potifar disse que estava mal e indisposta e não foi para o banquete. Porque ela estava mal intencionada. Ela sabia que a única pessoa que trabalharia na casa aquele dia era o Zezinho. O Zé chegou para trabalhar. E de repente a única pessoa que está em casa é a esposa do patrão, que está todo dia dizendo: dorme comigo. E ela mais uma vez foi para cima dele dizendo: de hoje você não escapa, não tem ninguém aqui, não tem outro funcionário, meu marido não está aqui, é nós. E a Bíblia diz que José fugiu, correu. E eu vou fazer uma pergunta para os homens dessa casa. Posso fazer uma pergunta para os homens dessa casa? Quando foi a última vez que você, num grupo com os manos, se orgulhou de ter fugido de uma mulher? Deixa marinar. De forma alguma a gente como homem vai ficar celebrando: cara, fugi de uma semana passada. Mas de quem você fugiu? Aí você mostra de quem fugiu. Cara, tu fugiu dessa mulher, eu não fugiria dela. Mas veja só, José ele não tinha um compromisso com a masculinidade dele. Ele não tinha que provar nada para ninguém. José tinha um compromisso com Deus Altíssimo. E ele disse: eu não vou pecar contra o meu Deus, eu vou correr dessa mulher, porque eu não tenho que provar nada. Alguns de nós está passando por algumas coisas porque alguém diz para mim: quero ver se tu é homem mesmo. E a gente fez só para preservar o nosso orgulho. Desculpa, pastor. Eu sou o tipo de pregador que só vou voltar daqui 10 anos, porque tem umas coisas que a gente tem que falar, viu? Veja só, José não tem compromisso com a sua masculinidade. E alguns de nós caem porque tem que provar que é homem. José correu, mas enquanto ele corre, a capa dele fica na mão dela. Você vai correr, mas eu tenho uma evidência de que você esteve aqui e você tentou alguma coisa. Quando ela gritou e os guardas egípcios chegaram: foi esse menino hebreu que meu marido pôs aqui dentro. Ela colocou a culpa no marido por ter trazido José e disse que José tentou algo contra ela que não foi verdade. E aí o que acontece? O filho que tinha uma túnica virou escravo, subiu para mordomo e agora desce de novo. Não
Não parece a nossa vida, um sobe e desce de situações. A gente está lá em cima, está rico, de repente está pobre, de repente está um pouco melhor, de repente mais pobre que antes. Meu Deus, que doideira é essa vida. E José está bom e de repente não está. Está na casa do pai e de repente os irmãos o odeiam. Ele é vendido, vai para o Egito. No Egito Deus o eleva. Ele fala, puxa vida, graças a Deus um negócio bom começou a acontecer na minha vida. Mas de repente surge essa cobra que diz, pelo amor de Deus, você tem que dormir comigo. E quando ele foge tem a capa dele. Túnica, tirada. Virou mordomo, tirada. E agora o filho que vestiu a túnica, que virou escravo, que subiu para mordomo, agora se veste como presidiário sem merecer. Eu estou com o seu irmão, tem que trocar de roupa de novo. E às vezes a gente não quer colocar essa próxima roupa que o Senhor está fornecendo para nós, porque a gente não merece. Eu tinha que vestir algo melhor, mas agora ele é enviado para a prisão por conta de algo que não cometeu. Não parece com Jesus? Quando ele é preso por algo que ele não fez. Quando ele é condenado por algo que ele não fez, ele só veio para amar e alimentar o povo. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, José está profeticamente vivendo isso. Vai ter pão para vocês depois que eu passar pelo que eu passar. Olha o que acontece. José chega na prisão, não merece estar na prisão, e ele serve de forma tão boa na prisão, que veja bem, ele desce, mas o favor de Deus não some. Ele põe uma roupa mais feia, mas o favor de Deus permanece lá. Então não deixa ninguém dizer que o favor de Deus não está na sua vida só porque você não está usando a marca que gostaria. Não deixa ninguém dizer para você que não há bênção e favor sobre a sua vida só porque você não está financeiramente onde você gostaria. O favor de Deus faz toda a diferença. Não é o quanto você tem no banco, é o quanto da graça está sobre você. Então José está na prisão. E José agora tem que servir na prisão. Porque o homem que cuida da prisão, o carcereiro fala assim, José, tu é um cara legal, esse lugar mudou depois que você chegou. Sabe, alguns de nós, a gente deixa a peteca cair. A gente diminui a qualidade do nosso serviço porque as coisas não vão bem em casa. Você não está num tempo bom financeiramente, não está nem aí. Chega atrasado na igreja, vai embora mais cedo e fala, não vou ofertar, não vou trabalhar, não vou servir. Porque as coisas vão mal. Mas é nessa hora que Jesus está falando, vamos ver o quanto de excelência tem em você quando as coisas não estão a seu favor. Olha só, enquanto José estava na casa do seu pai, internamente a pergunta de José é, pai, qual é o seu sonho para essa casa? Eu quero que você fique de olho nos seus irmãos, que eu conheço muito bem quem eles são. Quando ele chega no Egito e ele vira um escravo, a pergunta dele, qual é a missão e a visão dessa casa? Quando ele vira mordomo, qual é a missão e visão? Qual é o sonho de Potifar para essa casa? Você nota que José está trabalhando no sonho dos outros o tempo inteiro? O que eu posso fazer para melhorar seu ambiente? Como eu posso fazer para melhorar o ambiente, os seus bens, os seus recursos? Como é que eu faço para agregar e não para tirar? José está fazendo isso. E quando ele chega na cadeia, ele não é esse tipo de crente que as coisas não vão mal e ele some da igreja. Ele fala, não, primeiro, eu fui vendido como escravo por não merecer. Eu estou vivendo essa condição na prisão também sem merecer. Então minha consciência está tranquila. Eles me chamam de escravos, mas eu sei que eu sou um homem livre porque eles estão fazendo algo que eu não mereço receber. Então eu vou dormir bem, vou acordar bem e vou sair pela porta da frente. Agora o homem precisa resolver algumas coisas e fala, José, toma conta para mim. Você imagina que é isso? Se você é um crente meio pentecostal, você vai saber o que significa quando Deus finalmente dá a chave para você de sair, para poder sair da sua mazela. E Deus fala assim, eu vou te dar a chave, mas você precisa discernir se é hora de sair ou não. Imagina José tendo controle na cadeia, sabendo que não pode sair, porque foi Deus que colocou ele ali. Toda vez que o cara voltava, José estava lá e a casa estava limpa. Excelência independentemente da situação que você está vivendo. José está servindo. De repente, chegam 2 novos prisioneiros, que são o padeiro e o copeiro de Faraó. Os caras vêm e o cara que cuida da cadeia falou para eles, José, eles vão ficar a seu cargo, você vai cuidar deles. Como é que um homem que está vivendo algo que não merece ainda recebe a responsabilidade de cuidar dos outros? Deus precisa confiar na gente para viver o nosso caos cuidando do caos dos outros.
Se Deus não confiar na gente, Ele não permite que a gente viva o nosso caos e compartilhe com outros. Mas agora José está de olho nos caras. E eu preciso perguntar para você, quando você está passando por situações difíceis, você tem tempo de notar a situação difícil dos outros ou é só sobre você? Gente, José foi vendido, tiraram a túnica que ele tanto gostava, virou mordomo, alguém aprontou alguma, ele virou agora, depois de escravo, mordomo, encarcerado. Só que ele começa a notar esses dois homens que são oficiais do Egito. José acorda um dia, olha para os caras e fala: vocês não dormiram bem, né? Por que vocês estão tristes desse jeito? Por que o semblante de vocês está decaído? É meio óbvio, né? Os caras estão presos. Mas José está olhando além do que o rosto deles mostra. E aí o que acontece? Eles respondem. Eles falam assim: sabe o que é, José? A gente sonhou. E a gente não entende, não consegue interpretar o significado do nosso sonho. E não sei se você sabe, mas na cultura egípcia, se um egípcio sonha, ele tem que saber o que significa. Ele vai ler na borra de café da xícara. Ele tem que descobrir como é que ele entende o que significa o que sonhou. E aqui estão dois homens que sonharam, compartilharam com José. E José falou assim: é sério, conta para mim o sonho de vocês. Porque lembra que José começa com um sonho. Ele ouviu o sonho, tanto do padeiro quanto do copeiro. E ele disse: eu preciso falar para vocês. O que acontece é o seguinte: o sonho que você teve diz respeito à sua restituição, falando para o padeiro, para o copeiro. Você vai voltar em 3 dias, o pessoal vai vir, vai te chamar e você vai ser restituído da sua função. E ele olha para o padeiro e fala: cara, eu tenho péssimas notícias para você. Porque assim como para ele, daqui 3 dias o pessoal vai te levar, mas eles vão matar você e as aves comerão sobre a sua cabeça. Dito e feito. Os dias passaram, levaram os dois, restituíram o copeiro e mataram o padeiro. Você consegue fazer uma... Eles matam o padeiro por conta da interpretação de um sonho do cara que vai alimentar de pão a nação inteira. Segue comigo, a gente vai chegar em algum lugar. O irmão José, como eu faria e você faria, quando os caras saem da cela, ele fala assim: pessoal, lembra de mim? Eu acho que é meu celular, gente. Olha só, meu pecado aqui. É ele, ó. A gente achou o Judas. Olha o que acontece. José falou assim: tá bom, vocês estão indo embora, mas lembrem de mim quando vocês chegaram fora. Eu estou ajudando vocês. A gente faria isso. Se eu tenho alguém que vai estar num lugar melhor diante de uma autoridade, eu falo: lembra de mim. Eu peço para que intercedam em meu favor. Só que os caras saíram. Um morreu e o outro esqueceu. Seguiu a vida como se nada tivesse acontecido, mesmo tendo o sonho que José interpretou ter acontecido. Passaram-se 2 anos. Tem alguém com pressa aqui? Passaram-se 2 anos. Aí Faraó sonhou. Quando Faraó sonha, você imagina, se um egípcio comum quer saber o que significa, imagina o maioral do país. Ele tem um monte de gente que ele paga. E ninguém sabe interpretar o sonho dele. Você imagina um chefe como o Faraó, chateado e irritado, porque ele não sabe o que significa o seu sonho. Aí nessa hora, quando a irritação dele chega ao pico, o copeiro faz isso aqui. Lembrei. Agora eu lembrei. Ele lembrou do que, rapaz? Eu lembrei que quando você me mandou para a prisão, eu encontrei um jovem lá, que eu e o padeiro compartilhamos o nosso sonho, e como ele disse, aconteceu. Como ele disse, aconteceu, e é por isso que eu estou aqui servindo. E Faraó diz: mas o que você está esperando? Para chamar esse rapaz e trazer ele aqui. E a Bíblia diz que chamaram José. José trocou de roupa, se barbeou e subiu. E quando ele se apresenta para Faraó, e eu estou chegando no final dessa mensagem, ele se apresentou para Faraó. O que sai da boca de Faraó são essas palavras: eu tenho ouvido dizer. A gente pensa que não tem ninguém ouvindo a nosso respeito.
A gente pensa que Deus não sopra o nosso nome. A gente pensa que a gente está vivendo sozinho e solitário na pior da nossa condição. Mas se você vem construindo com excelência, o seu nome está sendo soprado nos lugares, nos ambientes corretos. As palavras que saem da boca de Faraó, eu tenho ouvido dizer que quando você ouve um sonho, você pode interpretá-lo. José jogou o crédito de volta para Deus, falou: não está em mim. Movido de ousadia, ele disse: me conta o teu sonho e Deus dará a interpretação. Sabe o que é isso? É humildade. Quando Deus finalmente te coloca no lugar onde você queria estar, mas você não pega o crédito para você. Ele diz: não está em mim, está em Deus, conta o seu sonho. E aí você deve conhecer a história. Faraó abre a boca e conta os 2 sonhos. Das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, dos feixes de trigos feios e bonitos, em que destroem os feios destroem os bonitos. E José fala assim: você não, olha a ousadia de quem sabe lidar com sonho. Você não teve 2 sonhos. Você teve um sonho. E o sonho que você teve diz respeito a 7 anos de abundância, grandeza, fartura, mas que serão seguidos de 7 anos de tamanha fome que vai fazer você esquecer os 7 anos de abundância. Aí José falou assim: eu vou te dar uma receita. Se eu fosse você, eu escolheria um homem que pudesse ser colocado sobre os 7 anos de abundância. Olha só, José não está se vendendo. Ele não está vendendo o peixe dele. Ele está dando a receita, só que é uma receita que ninguém pode cumprir. É que nem pregação, pastor Marcelo. Sabe quando você prega, alguém pede seu esboço? Você dá o esboço, mas não é a mesma coisa. Você não viveu o que eu vivi para pregar essa mensagem. Não citou. José fala assim: pega alguém, um homem capaz, alguém que sabe lidar com a perda. Não, ele não vendeu o peixe dele. Ele disse: pega alguém que sabe gerenciar os 7 anos de abundância e fala para essa pessoa a receita: guardar 20% de tudo que você produzir durante os 7 anos. Construa lugares onde você reserva tudo, porque quando a fome vier, você vai ter para você e para todo mundo. Aí Faraó olha para o lado, olha para o gabinete dele e fala: não, eu estou muito mal assessorado. E ele diz assim: onde é que eu vou encontrar um homem em quem haja o Espírito de Deus, se não for você? Gente, você está vivendo 13 anos de trauma, de dor, de perda, desqualificação, e você mantém, porque o favor de Deus está na sua vida. Quando o Faraó abre a boca e diz: eu não tenho ninguém aqui em quem haja o Espírito de Deus se não for você, sabe o que significa isso? Quando a gente posicionado se torna a solução para o mundo, e a gente para de brigar na igreja para quem vê quem é o mais ungido, para quem vê quem canta melhor, para quem vê quem prega melhor, porque a nossa resposta é para o mundo. Faraó representa tudo de ruim que existe, representa o diabo, o Egito representa o mundo, representa tudo que distancia o povo de Deus dele. Mas Faraó diz: onde eu vou encontrar um homem em que haja o Espírito de Deus se não for você? E aqui chega o ponto final da mensagem, é a segunda vez que eu falo isso. Naquele momento a Bíblia diz que Faraó pegou um anel da sua própria mão e colocou no dedo de José. Eu não sei como, mas Deus fez com que servisse o anel de Faraó em José. Diga para o seu vizinho: é sob medida o que Deus tem para você. Faraó dá um anel para José. Faraó coloca no pescoço de José. Como é o nome do negócio que a gente coloca no pescoço? Um colar. Ele entrega para José uma túnica de linho fino. Opa. Em outras palavras, José, é hora de trocar de roupa de novo. Só que essa troca é aquela lá do começo. Você vai entender que vai ter valido a pena perder a túnica que seu pai te deu. Vai ter valido a pena ter sido tirado de mordomo. Vai ter valido a pena tudo que você viveu. Mas olha aqui, uma túnica de linho fino. Anel, colar, túnica de linho fino. E aí para um cara de 30, que carro você quer dirigir, José? Pensa comigo, se o cara é um jovem que vem vivendo as experiências traumáticas dele, é um homem que tem sonhos. Ele sonha dormindo e sonha acordado. Ele quer um carro. É óbvio que ele quer um carro, mas como ter um carro? Vivendo nessa situação que eu estou, vivendo essa experiência traumática,
Faraó entrega o anel, entrega o colar, entrega a túnica de linho fino e entrega para ele o segundo carro melhor do Império Egípcio. E por último ele coroa José assim: tem uma mulher também para você, cara. E ele entrega para José uma mulher com quem ele casaria. Quantos presentes foram? Quantos presentes foram? Anel, colar, túnica, carro, esposa. Anel, colar, túnica, carro, esposa. Quantos presentes? 5 presentes. Você sabe o que o 5 representa? O número 5 representa graça. E representa o favor de Deus. Aí eu pergunto: esse favor se manifestou agora que tudo deu certo? Lembre-se que a graça de Deus não é só um favor imerecido, mas também é a presença de Deus no homem para impedi-lo de pecar. Quando ele recebe 5 presentes, Deus está dizendo: eu estou confirmando a graça que estava contigo lá no começo, quando seus irmãos te venderam. Estava com você lá no começo, quando as coisas não ficaram boas para você. Estavam com você no começo, quando você foi vendido pelos seus irmãos, quando você parou na cadeia, quando a mulher do seu patrão mentiu a seu respeito. A graça sempre te guardou, só que agora ela vai te galardoar. Agora a graça vai se manifestar para você, para mostrar para você por que vale a pena, ou por que valeu a pena você ter passado por tudo isso. Lembre-se: anel, colar, túnica, carro, esposa. A graça de Deus se manifestando em José. E agora a gente vai achar em José um momento para a gente participar da ceia do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que José, por mais que tenha sido grande, começou bem e terminou bem, José se foi, não existe mais. José passou. Mas o texto de abertura que eu trouxe para você foi: José alimentou de pão o seu pai e todos os seus irmãos. Aleluia! Sabe o que acontece? Quando finalmente José começa a entender o que está acontecendo como imperador, os 7 anos de abundância vão embora. E começam os anos da fome, pastor Marcelo. E a comida vai acabando, não só no Egito, ou melhor, nas outras nações. E o Egito sente que a fome bateu, e eles agora começam a acessar aquilo que eles guardaram no começo. E aí Jacó manda os seus filhos comprarem pão no Egito. E de repente um dia José está dando uma olhada, avaliando como que o pessoal está trabalhando, e ele vê um grupo de rapazes que ele fala: não, estão de brincadeira comigo. Ele encontra aqueles moços que ele identifica que são os irmãos que o venderam. Ele faz uma jogada, coloca coisa nos pacotes deles, faz com que eles voltem, segura o irmão mais novo. E aí chega um dia que José não aguenta. Veja só o quanto José cresceu. José agora é um homem bilíngue, porque ele está falando com os homens, os seus irmãos, em egípcio antigo. E tem intérprete na sala. Por que eu sou disso? Porque é o meu papel, eu fico procurando onde tem o que eu faço na Bíblia. José falava com seus irmãos por intérprete, mesmo sabendo falar a língua deles. Aí chegou uma hora que ele mandou todo mundo embora, e ficou só ele e os homens. E ele fala assim: gente, tem um negócio para contar para vocês. Ué, como assim você está falando na nossa língua? Você lembra daquele irmão que vocês venderam? Você lembra daquele irmão que você tirou a túnica? Vocês lembram? Sou eu. Eu sou aquele irmão que vocês fizeram mal. Eu já vejo os meninos tudo se ajoelhando, porque eu estou diante do homem mais poderoso da terra em tomada de decisão. Mas ele fala: não, levanta, vem cá, me dá um abraço. O que vocês fizeram por mal, Deus transformou em bênção para preservar a vida de vocês. Gente, olha que coisa doida. José chora na sala. José derrama o seu coração na sala, e os meninos achando que vão morrer, porque ele é um homem poderoso. Ele falou: não, nem se preocupa, nós vamos resolver isso. Aí ele fala com seus servos: preparem uma mesa para nós aí. E lembre-se, José alimentou de pão seu pai, sua família e seus irmãos. José explica tudo o que aconteceu. E ele, na mesa com os irmãos dele, nos remetem à última ceia.
Porque na última ceia Jesus está com homens, irmãos judeus, que logo logo o venderiam também, que logo logo o trairiam também, e que mesmo assim ele lavaria os pés deles, sabendo de tudo. E aí na minha mente, José pega um pedaço de pão, pastor Marcelo, e ele fala assim: Rubem, tomai, comei. Pega um outro pedaço de pão e fala: Simeão, tomai, comei. Quando ele pega o terceiro pedaço de pão, ele não faz ideia, mas ele vai dar um pedaço de pão para um homem chamado Arão, Moisés, Miriam. Ele não está sabendo o que está fazendo, mas ele está alimentando de pão a nação sacerdotal. Mas quando ele pega o quarto pedaço de pão, pastor Sérgio, ele mostra um nível de perdão tão extraordinário, porque ele olha para Judá e fala: Judá, tomar e comer. Mas quem é Judá? Você sabe quem é Judá? Judá é o cara que falou assim: vende ele mesmo. Judá é o responsável pela venda de José. Só que José, sem saber, está dando um pedaço de pão para um gatinho, que quando cresce se torna o leão da tribo de Judá. Veja só, olha como isso vai ficar pessoal para você agora. Tudo que José viveu foi para preservar os filhos de Jacó, de quem viria toda a nação de Israel. E quando a gente fala do quarto irmão dele, a gente fala de onde Jesus vem. Hoje eu só participo da ceia pelo sofrimento de José por 13 anos. Você está mais perto de José do que você imagina. Os 13 anos dele pouparam todos os seus irmãos que lhe fizeram mal. Mas eu só estou aqui por conta do Jesus que morreu na cruz, que vem não de Rubem, não de Simeão, não de Levi, mas da tribo de Judá. O que você estiver enfrentando agora, não pense que é para você ou por você. Tem gerações futuras que dependem da sua lágrima nesse momento. Tem gerações futuras que vão depender da perda de algo que você queria, que você amou tanto, mas Deus está dizendo: eu preciso tirar isso para que a próxima túnica possa vir. Você perde a primeira túnica, você pega a segunda túnica, você perde a terceira túnica, mas quando vier o que Deus tem para concretizar na sua vida, não vai ser só para você, não vai ser só por você, não vai ser simplesmente para te restituir pelo que você viveu, para te alegrar por tudo que você experimentou, mas é porque tem algo além de Deus em você que vai subsistir a sua existência. José morreu, a sua família inteira estava no Egito, mas nós ainda vivemos o resultado da fidelidade dele. Coloque-se de pé nessa noite. Em nome de Jesus, eu gostaria que você olhasse com outros olhos as perdas que você tem enfrentado. Eu preciso que você pense no que você perdeu que não fez sentido, mas que agora vai fazer sentido. Quando você finalmente se revela o homem ou a mulher que Deus te chamou para ser, vai fazer sentido toda essa dor, vai fazer sentido toda essa perda, vai fazer sentido tudo que eu experimentei injustamente. Eu gostaria de orar com você e descer daqui para você participar da ceia do Senhor. Levante suas mãos aos céus. E eu gostaria que você, especificamente você, que tem questionado a Deus: por que tanta perda? Por que tanta coisa fora do lugar? Por que sofrer injustamente? Jesus está vendo o que você está passando e Ele não vai deixar você terminar assim. Ele vai dizer: vai fazer sentido. Pai, em nome de Jesus, nesta hora nós chamamos a Tua atenção, Senhor, para esse Teu povo, para esses Teus filhos que têm vivido situações que talvez sejam semelhantes à de José, de perdas, humilhação, injustiça, de ter sido ignorado e negado dentro da própria casa, e que não faz sentido porque a gente tem sido fiel e obediente, assim como José é vendido pelos seus irmãos enquanto ele está obedecendo, assim como Jesus morreu e padeceu na mão daqueles homens enquanto obedecia. Eu encorajo, Senhor, o Teu povo nessa noite a permanecer obediente, mesmo que não faça sentido, mesmo que eu queira um resultado
resultado diferente. Nós oramos crendo, Senhor, que vai fazer todo sentido e vai valer a pena tudo que eu tenho experimentado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós profetizamos graça para permanecer. A graça que me abençoa e que revela o que Deus tem para mim, é a graça que me sustenta quando eu não sei o que fazer, é a graça que me permite ficar de pé quando eu sou tentado pelo pecado, é a graça que me permite sobreviver enquanto eu estou preso em algo injustamente, é a graça que me permite olhar para frente, dizendo não para o pecado e sendo fiel constantemente a Jesus em sua presença. Eu gostaria que você virasse aí para o seu vizinho nessa hora, chacoalhasse a mão dele e dissesse para ele: vai fazer sentido. Talvez você não entenda hoje, mas vai fazer sentido o que Jesus está fazendo na sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade.